Hoje começaremos a estudar o capítulo 5 de Apocalipse. Dê uma pausa no vídeo e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Quando João, aqui no início do capítulo 5, diz vi na mão direita, a primeira coisa para a qual devemos atentar aqui é que mão direita é normalmente a mão forte de uma pessoa. Como a maioria das pessoas são destras, então a mão direita é a mão forte. Então ela é o quê? Um símbolo de força. Isso significa que o destino da humanidade está na mão de Deus, na poderosa mão de Deus. Não está nas mãos de seres humanos, não está nas mãos de demônios, mas na poderosa mão de Deus. Por que você está falando mão de Deus, professor? Porque diz que na mão direita daquele que estava sentado no trono. E já sabemos que quem estava sentado no trono, ali naquela visão, é o próprio Deus Pai. Continuando, quero destacar que na tradução literal do texto grego, deveríamos ter que o livro está sobre a mão e não na mão. A ideia na língua original é que o livro está sobre uma mão aberta. O que quer dizer isso? É como se Deus Pai estivesse com a mão aberta e o livro sobre a palma de sua mão, e ele estaria esperando alguém digno para entregar o livro, entende? O livro está na mão dele, a mão aberta, e ele está esperando que se apresente alguém digno para ele entregar esse livro. Continuando, diz também neste versículo 1 que é um livro escrito por dentro e por fora. E a ideia aqui é de que o livro já está todo preenchido. Não há mais o que pôr nesse livro, não há mais como acrescentar nada a ele. Ele está escrito por toda parte, por dentro e por fora. Não há mais espaço para acrescentar qualquer outra coisa além daquilo que já está lá. O plano de Deus está completo. Não à toa esse plano ele foi feito quando? Na eternidade passada, pelas pessoas da Trindade. Então ele já está pronto e falta agora simplesmente ele ser executado, posto em prática. Continuando, diz também no versículo 1 que ele é de todo selado com 7 selos, querendo dizer que ele está completamente fechado. Não há como abri-lo senão aquele que é digno de fazer tal coisa. No versículo 2, continua. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Este anjo forte aqui, embora não seja mencionado o seu nome, é provavelmente algum arcanjo. Arcanjo é um líder de anjos. Entre os anjos há uma hierarquia e o arcanjo seria o líder, o maior deles. Quando diz aqui o arcanjo falando quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos, o arcanjo quer dizer o seguinte: quem é qualificado para abrir o livro e romper os seus selos? Observe agora que pela forma como o versículo está escrito, dá a impressão de que abrir o livro é uma coisa e abrir os selos é outra coisa, não é verdade? Porque diz assim, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então, é como se o livro fosse uma coisa e os selos fossem outra coisa. Como é que funciona isso? Da seguinte maneira, a abertura de cada selo, ela vai dar início a algum evento que foi planejado por Deus na eternidade. Então, à medida que um selo é aberto e depois abre outro selo e outro selo, cada abertura de selo dá início à execução de um projeto de Deus planejado na eternidade passada. É como se abrir o selo fizesse aquilo que foi planejado acontecer no nosso mundo, no mundo real, dentro do tempo e do espaço. Vamos imaginar que Deus, na eternidade, planejou que vai haver tal guerra, e isso foi selado. O que quer dizer?
quer dizer que isso aí só vai acontecer, essa guerra só vai se realizar dentro da história quando o selo for retirado. Então, cada selo, repito, que for aberto vai dar início a um evento dentro da história, especificamente dentro da era da igreja, como nós temos visto aqui. Então, abrir o selo é isso, é dar início a um evento. Abrir o livro, simplesmente abrir o livro, é apenas revelar o plano geral de Deus. É saber qual é o plano geral de Deus. Não é pôr em execução nada. É só saber qual é o plano geral. Então, há sim uma diferença entre abrir o livro e desatar os selos. Aquele que abriu o livro passa a contemplar o plano completo de Deus na história. E se essa pessoa começar a abrir um selo, ela vai pôr em execução o plano que está ali desenhado. Aqui uma lembrança. Não podemos esquecer, durante o nosso estudo em Apocalipse, que cada uma dessas visões, elas procuram mostrar toda a era da igreja. Cada visão diz respeito ao período da era da igreja. Algo que acontece nessa era, nesse período. Professor, qual é mesmo o período da era da igreja? O período da era da igreja é o tempo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. O espaço de tempo que fica aí no meio das duas vindas, esse espaço de tempo é considerado a era da igreja. Versículo 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Por que aqui nesse texto está nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra? Porque essas três divisões, quem faz parte de cada uma delas? São perguntas que nós poderíamos fazer aqui. Vamos tentar responder. Diz: nem no céu. O céu aqui é o lugar onde habitam os seres espirituais. Está falando em termos do terceiro céu. Então, nem no céu, no terceiro céu, nem sobre a terra. A ideia aqui é dos habitantes, das pessoas que estão na terra, nem debaixo da terra. E aqui é uma referência específica aos demônios. Por quê, professor? Porque na cosmovisão judaica, lá entre os judeus, o mundo se divide em três andares. O andar de cima é onde habitam os anjos. O andar do meio, que seria a terra, é onde vivem os homens, os animais. E o andar de baixo, o debaixo da terra, é onde estão os demônios. Isso na visão judaica. Então, nessa revelação de Apocalipse, Deus se utiliza da visão judaica para passar qual verdade? A verdade de que não há ninguém em toda a criação que seja digno ou qualificado para abrir o livro ou mesmo para olhar para esse livro. Não tem qualificação, não tem dignidade para isso. Veja só, na criação de Deus, e aqui está incluindo ser humano, anjo, demônio, na criação de Deus não existe ninguém digno ou qualificado para abrir o livro, não tem autoridade para isso, nem mesmo para olhar para esse livro, não tem dignidade para isso. E por que esse livro é tão inacessível assim, professor? Porque, na verdade, nós estamos falando aqui sobre alguém que seja digno de conduzir a história, de pôr em continuidade o plano da redenção. Eu vou explicar para você. Aquele que tem autoridade para desatar os selos é aquele que pode comandar a história, percebe? Somente a pessoa que é qualificada para isso é que pode dirigir a história, direcionando-a para quê? Para a consumação de todas as coisas. E quem é a pessoa designada para fazer isso? Quem? Ora, quando nós vemos lá no final de Mateus, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O entendimento geral é que quando Jesus diz isso, ele está assumindo a partir dali o comando da história para levá-la até a sua consumação final. É Jesus que está governando todas as coisas agora, no interesse do Deus triuno, para que tudo termine conforme foi planejado. É Jesus a pessoa responsável por isso. Então, aquele que pode abrir o livro e desatar
desatar os selos, esse, evidentemente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que veremos daqui a pouco. Versículo 4. E eu chorava muito, quem fala aqui é João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chorava? Porque não havia ninguém qualificado, é o que temos falado aqui. Ninguém estava qualificado para abrir o livro, ou mesmo olhar para esse livro. E João chorava porque era necessário que alguém fizesse isso e colocasse em execução o quê? O plano de redenção. O qualificado aqui, ele vai tomar sobre si a responsabilidade de conduzir a história para o final planejado por Deus. Versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse. Quem são mesmo esses anciãos? Eles simbolizam os crentes que já morreram, tanto do Antigo como do Novo Testamento. É como se fosse um irmão nosso que já está lá no céu. Esse irmão, ele chega para João na visão e fala para ele o seguinte: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Esse título aqui que o ancião menciona, Leão de Judá, foi dado a Cristo quando Jacó, lá em Gênesis, proferiu bênçãos para seus filhos antes de morrer. Lá em Gênesis 49, versículo 9 e 10, Jacó diz o seguinte: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Aí continua no versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. A interpretação aqui é que o cetro se refere à realeza, à monarquia. Ela não vai se afastar de Judá, ou seja, dos descendentes de Judá, até que venha Siló, que seria uma referência ao Redentor esperado, ao Messias. E a ele, ao Messias, obedecerão os povos. Agora note que essa menção do cetro relacionado a Judá, ela é precedida pelo versículo 9, que diz que Judá é um leãozinho e menciona a seguir: encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? A interpretação majoritária aqui é que essa seria a primeira referência ao Redentor como leão de Judá. Esse seria um dos nomes do Messias, um dos nomes de Cristo. O outro nome de Cristo, ou título dele, mencionado aqui nesse versículo 5, é Raiz de Davi. Veja que está escrito aqui: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, tá vendo? Então não só o título de leão da tribo de Judá, mas também a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Essa expressão raiz de Davi ou ramo de Davi, tanto faz, é uma alusão à expressão raiz de Jessé, que aparece muito no Antigo Testamento. A raiz de Jessé, por sua vez, é uma expressão para o Messias como descendente de Jessé. Quem foi Jessé, professor? Jessé é aquele que foi o pai de Davi. Isso está lá em Rute, capítulo 4, versículo 17. Então, o Messias, ele é raiz de Jessé, porque ele descende de Jessé, e é raiz de Davi também. Por quê? Porque Davi foi filho de Jessé. Se Jesus descende de Jessé, obviamente, ele descende de Davi também. Vamos ver dois textos que confirmam essa ideia da raiz de Jessé como uma referência ao Messias. Isaías capítulo 11, versículo 10. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Veja só, naquele dia recorrerão as nações a quem? À raiz de Jessé, ou ao descendente de Jessé. Quem é esse descendente? É o Messias, o Cristo. Em Romanos 15, versículo 12 diz: também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Outra referência ao descendente de Jessé, portanto,
ao descendente também de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula vamos ver e estudar o momento em que o Messias vai tomar o livro das mãos de Deus Pai e começar a abrir os seus selos. Até lá.